noite. Hoje a gente vai tratar do assunto de perspectiva. Gente, perspectiva é um assunto, no meu olhar, apaixonante. Eu amo perspectiva porque é um modo de representar o que a gente vê, né? E prever é um modo de representar o que a gente prevê, antevê aí do que é o projeto, o que poderia ser o projeto. Professora, eu posso dizer que perspectiva é uma imagem tridimensional? Olha que interessante que a Mariana falou, gente. A perspectiva é uma imagem tridimensional? O que vocês acham? Perspectiva é visão para um objeto tridimensional sofrer alterações por causa dos pontos de fuga. Será que o desenho de perspectiva, o que a gente chama de desenho de perspectiva, está reproduzindo o que a gente vê? A perspectiva, ela dá uma ilusão de tridimensional. Assim, que a gente tem um olhar cônico. Mais ou menos por aí, por essa... É isso mesmo. Então, ela dá uma ilusão de tridimensional. Mas não é exatamente tridimensional. É o que a gente está olhando. E por que será que não é exatamente tridimensional? Bom, então vamos desenvolvendo aqui o assunto. Eu acho que vocês estão com visões bem legais. Perspectiva realmente é um tipo de desenho, né? Existem vários tipos de desenho de perspectiva. Mas vamos pensar que perspectiva é algum desenho, como a Mari falou, né? É um desenho que representa as 3 dimensões do espaço. É quando eu consigo visualizar as 3 dimensões do espaço numa peça gráfica, vamos dizer assim. Eu poderia chamar isso de desenho de perspectiva. E existem vários tipos de perspectiva, né? Não existe só um. O que a gente vai falar aqui é de alguns tipos de perspectiva, mas principalmente do que a gente chama de perspectiva de arquitetura. Então, vamos considerar que perspectiva é o desenho que consegue representar, vamos partir daí, o desenho que consegue representar as 3 dimensões do espaço, né? Que consegue representar largura, altura e profundidade. Então, vamos partir desse princípio aí de perspectiva para conhecer tipos diferentes de perspectiva. Então, se a gente recorrer aí a registros históricos, a gente vai conseguir encontrar, desde lá de Roma, tentativas de reproduzir a tridimensionalidade, porque a gente vive no mundo tridimensional, e existiam tentativas de colocar a representação deste mundo tridimensional em alguma superfície bidimensional, em alguma tela, em alguma parede, em algum, né, elemento bidimensional. Então, por meio de desenhos, e essas tentativas elas foram acontecendo e várias estratégias, diferentes estratégias foram utilizadas para representar a dimensão, a terceira dimensão, porque largura e altura numa superfície plana, se eu tenho uma superfície plana, largura e altura eu consigo representar com facilidade. Vocês concordam comigo? Agora, se para eu representar a profundidade, então ao longo da história houve tentativas, estratégias diferentes desenvolvidas para representar a profundidade do espaço. Enquanto largura e altura era fácil representar, a profundidade daí já não era tão fácil assim. Então, nesse desenho que vocês estão vendo aqui de perspectiva, vocês estão vendo que a estratégia utilizada para representar a profundidade foi criar linhas inclinadas aqui, né? Com inclinações às vezes constantes, às vezes não coincidentes, mas eram tentativas de mostrar que existia uma profundidade. Se a gente avançar um pouquinho, outras tentativas foram criadas, outras estratégias foram criadas. Então, nesses 2 desenhos que vocês estão vendo, a gente consegue, de certo modo, ler
tanto nesse primeiro como no segundo, a gente consegue ler a informação de profundidade. Vocês concordam comigo? Nesse primeiro desenho, a informação de profundidade, ela acontece pela distância entre essas duas colunas. E no segundo desenho, já houve uma outra estratégia de colocar uma linha oblíqua aqui, e a informação de profundidade, ela foi dada de uma outra forma, com uma outra estratégia. Então, eu posso chamar, dentro do nosso entendimento de que perspectiva é um desenho que consegue representar as 3 dimensões do espaço, eu poderia chamar esses desenhos como desenhos de perspectiva. Nesse caso, a estratégia aqui, a estratégia foi escolher uma única inclinação e representar a profundidade por meio dessas linhas inclinadas. O que trouxe alguns conflitos aqui para o desenho, como esse desencontro aqui, ficou uma coisa um pouco esquisita, né? De se representar esse plano aqui de trás, então ficou um critério um pouco desencontrado. Mas foi uma estratégia válida, né? De tentar representar aqui a profundidade desse espaço. Eis que no Renascimento surge então o entendimento, primeiro que no Renascimento o homem passa a ter consciência de si, né? De um modo mais, ele se apropria da sua existência, vamos dizer assim, né? Até o Renascimento, o divino, ele prevalecia sobre o homem, né? E a partir do Renascimento, o homem, ele passa a ter uma posição mais proeminente de existência dentro da sua consciência enquanto ser, né? E isso traz reflexo para as artes, para todas as coisas. E um dos reflexos foi a descoberta, eu vou falar descoberta, não sei se é a palavra correta, dos princípios que regem, né, a visão e da perspectiva do que a gente hoje chama de perspectiva no campo da arquitetura, que é o entendimento de que a nossa visão é cônica, como vocês falaram, né? A nossa visão é cônica, e que essa visão cônica projetada sobre um plano, sobre uma superfície bidimensional, ela dá um desenho que existem regras de construção, né? É um desenho matemático, é um desenho lógico, e ele é regido, existem elementos que constroem esse desenho. Então, tem o ponto de visão, que é o ponto, né, que equivale para onde eu estou vendo no meu desenho. Tem uma linha do horizonte, que equivale ao plano de visão que eu já falei para vocês. Tem linhas de fuga, que representam linhas de profundidade. Então, esses princípios, eles foram sistematizados, né? E o Brunelleschi, ele fez um experimento, né, para provar para as pessoas que aquela lógica, que aquele princípio de construção do desenho fazia sentido. E foi bem legal que ele criou uma demonstração lá. Olha a data, gente, 1400, né? 1400, faz muito tempo. Se a gente pensar, 600 anos, né? Mais de 600 anos. E o que ele fez? Para ele provar que aquele desenho dele fazia sentido, que aquela lógica de construção do desenho de perspectiva fazia sentido, ele então propôs ter um desenho, né, um quadro desenhado e um espelho na frente da pessoa. E por meio de um orifício nesse quadro, esse orifício ele era colocado aqui no
no centro, aqui no ponto de fuga, no ponto de visão, não é nem ponto de fuga, não gosto de chamar de ponto de fuga, eu brigo por conta disso. Para mim isso é um ponto de visão, que nesse desenho coincide com um ponto de fuga, mas ele propunha para as pessoas que ao colocar o quadro e um espelho pela frente, quando você olhava pelo buraquinho do quadro, você tinha a sensação de estar dentro do espaço. Então, isso é chamado de demonstração de Brunelleschi. Você tem um quadro pintado, segundo as regras do desenho de perspectiva, entre parênteses, arquitetônica, vamos dizer assim, e um espelho. E com isso, ele conseguiu convencer as pessoas de que aquelas regras que ele utilizava para a construção do desenho faziam sentido, que aquelas regras eram válidas. E quais eram esses princípios? Bom, o princípio básico, quando a gente desenha hoje, ainda que seja um desenho de observação, o princípio básico dessa perspectiva de arquitetura que a gente chama hoje de perspectiva de arquitetura é o princípio de que quando a gente vê alguma coisa tridimensional, o que chega aos nossos olhos é um raio de luz proveniente de cada parte do objeto. Um raio de luz proveniente de cada parte do objeto. E por isso que a gente fala que a nossa visão é cônica, né? Porque a gente tem um cone de visão. É como se cada ponto desses trouxesse até o meu olho. E em determinado momento, se eu tiver uma janela aqui no meio do caminho, se eu tiver um plano no meio do caminho, em determinado momento, esse raio luminoso, ele vai furar aquele plano do quadro, que a gente chama, né? E nesse momento que ele furar o plano do quadro, é o momento em que ele vai, então, registrar, por exemplo, a informação desse ponto, ele vai registrar aqui como o ponto desenhado. Aí ele vai pegar a informação desse ponto, na hora que ele furar o vidro, ele vai marcar aqui a posição. Então, todos esses pontos aqui, na hora que eles furam o vidro, eles constroem essa linha aqui. E o desenho de perspectiva de arquitetura, ele segue este princípio. Então, todos esses pontos, quando o raio de luz de cada um desses pontos vai até o olho, ele, na hora que ele fura o plano do quadro, é que ele vai, então, registrar ali a posição lógica de construção daquele desenho de perspectiva. Alguma dúvida até aqui? Alguém escreveu aqui, ó, parece um monóculo. É exatamente isso, Mari. Quando o Brunelleschi faz isso daqui, ó, ele tá eliminando justamente um aspecto da visão que é o quê? A Mari pegou, né? Vocês devem ter assistido, né? Os Monstros S.A. Eu sou fã. Então, o que que tem? Qual que é a diferença do Mike pro... É Kozlowski esse daqui? Eu não lembro o nome dele. Sullivan. Ah, é o Sullivan. É. Sullivan e Kozlowski. É o Sullivan. É o Sullivan e o Mike, não é o Mike? Esse aqui? Mike Kozlowski, né? Tá. É o Mike. Exato. E qual que é a diferença dos dois? É justamente que o Mike, ele tem um único olho e o Sullivan, ele tem dois. E a visão deles é diferente. Então, quando o arquiteto quando a gente faz um desenho como esse, a gente está considerando apenas um olho. A gente está considerando apenas
como se ele tivesse com o olho fechado e o outro aberto. Então, esse desenho, a pergunta, né, se é 2D ou se é 3D, é um desenho bidimensional porque ele está desenhado em um plano, certo? Porém, ele representa as profundidades. Ele seria tridimensional se ele pudesse oferecer os dois estímulos, ou seja, o estímulo do olho esquerdo e do direito simultaneamente para provocar a sensação de tridimensionalidade, o que não é o caso. A tridimensionalidade está associada diretamente à geometria, né? A tridimensionalidade, o que você está chamando de tridimensionalidade? Esse aspecto de conseguir que a pessoa tenha uma percepção de que aquilo está 3D. saltando da imagem. Uhum. Esse 3D, ele está ligado diretamente à geometria, né? A forma que é usada. Ele tá relacionado ao fato de você, no mundo real, a gente vê duas coisas diferentes, uma com cada olho. Tá relacionado a isso. Então, se você tem um desenho único e você tá vendo com os dois olhos o mesmo desenho, isso nunca vai te dar a sensação de tridimensionalidade real. Agora, se você tiver dois desenhos de perspectiva, de modo que eles representem exatamente o que um olho vê e que o outro olho vê, aí vai te dar, o teu cérebro vai construir essa sensação de tridimensionalidade. Então, ele tem relação com isso, com o modo estereoscópico, que é o modo da nossa visão. É o fato da gente ter dois olhos e não ter um só. Então, o Mike aqui, ele nunca vai ver 3D real. Ele sempre vai ver uma ilusão do 3D. E o Sullivan, ele pode ver 3D real porque ele tem dois olhos. Mas se os dois estiverem vendo um desenho plano de perspectiva, nunca vai ser um 3D real. Para ser 3D real, eu tenho que ter duas imagens distintas, uma para cada olho. Entendeu, Ricardo? Entendi. E aí, a gente chega aqui então na perspectiva cônica em arquitetura. Para situar aí para vocês que tipo de perspectiva que a gente está falando. Então, a gente está falando do desenho de perspectiva, esse que eu mostrei para vocês. Esse desenho de perspectiva, que é uma perspectiva cônica, que considera que a nossa visão é uma visão cônica e que é um desenho bidimensional de arquitetura. Então, vejam, lá no Renascimento, o Masaccio, ele 1426, olha de quando que é, né? Tem uma igreja lá em Florença que tem esta imagem desenhada na igreja. Esta é uma perspectiva criada e o ponto de fuga desta perspectiva, o que faz essa perspectiva ser tão especial é que o ponto de fuga desta perspectiva, o ponto de visão desta perspectiva, então, olha, se eu buscar as linhas que convergem aqui, que representam a profundidade deste desenho, a gente vai chegar aqui num ponto de fuga, aqui ó, num ponto, e vejam que todas as linhas de profundidade fogem para esse ponto de fuga. O que é espetacular é que este ponto de fuga, ele está na altura de uma pessoa. Ele está representado aqui, equivale a uma pessoa em pé. Então, quando o Masaccio, ele faz esse desenho e coloca esse desenho na parede de uma igreja, o que ele está fazendo? Vamos ver aqui, ó. É como se a pessoa em pé na igreja estivesse aqui, o ponto, ela está olhando aqui para frente, e esta representação é uma representação 3D do espaço representado, do que estaria sendo representado nesta pintura. Então, olha que legal. O que essa pintura está representando é o Cristo e atrás aqui essas figuras. Olha, na frente tem essa figura que é essa, depois mais para trás tem essa daqui que já está representado mais atrás. O Cristo está representado aqui e lá atrás está representado também. E esse teto, tá representado aqui. Então,
Esse corte, ele mostra o espaço que está sendo representado atrás da parede. Então isso é muito legal. Olha só, gente, é realmente impressionante, tirando que é um afresco, é uma pintura que não tem uma qualidade fotográfica, gente, é uma pintura de 1400, né, e tanto. Então, ela é a primeira pintura em perspectiva que se integra ao espaço. Ele realmente parece um furo no espaço, porque o seu ponto de fuga é coincidente com o ponto de visão da pessoa que está à frente dela para vê-la. E olha aqui, ó, a do lado, ó, tá vendo aqui essa caixa? E aqui a caixa está representada em perspectiva. E outras tentativas aconteceram também para representar a profundidade. Então, a perspectiva ela está sempre ligada à representação da profundidade, que é a dimensão mais difícil de se representar, né? Porque largura e altura é razoavelmente fácil. Então, lá em Milão, tem uma igreja que chama Igreja de San Satiro. E essa igreja, porque passava uma rua aqui atrás da igreja, então a gente tem aqui a planta da igreja, e aqui atrás passava uma rua. Então, eles não podiam construir a igreja no seu formato tradicional de cruz, né? De cruz romana aqui, ó, tá? Então, não era possível, porque passava essa rua, não era possível construir a cabeça dessa cruz. Então, qual foi a estratégia lá do arquiteto? Olha só que legal. Ele queria esta profundidade no altar. Então, ele criou essa profundidade. Olha, se você tiver na ponta da nave, você tem esta visão. Esta visão, você vê perfeitamente a profundidade. Olha só. Você consegue ver a profundidade. Então, quando você chega na igreja e entra na igreja, você tem a nítida sensação de que a cabeça, a profundidade lá, a cabeça da planta atrás do altar, ela existe. Porém, esta área aqui marcada, ela é uma ilusão. E ela não é um plano perfeito. Olha só, ela tem uma pequena profundidade, nesta imagem dá para ver, ela tem uma pequena profundidade, então ao invés de ter 4 metros, ela tem 60 centímetros. E a estratégia foi quase como se fosse desenhar, ó, esses pilarzinhos aqui, ó, eles vão diminuindo de tamanho. É uma perspectiva esculpida aí no gesso, né? Para que quando você olha exatamente de frente, você consegue ter a sensação de que ali existe profundidade. Para conseguir fazer isso, pessoal, tem que entender os princípios que regem a perspectiva. Caso contrário, a geometria da perspectiva. Caso contrário, não dá para realizar um tipo de coisa como essa. É muito impressionante isso, gente. É extremamente impressionante. E em Roma tem uma igreja que chama Santo Inácio de Loyola, em que vocês, estando num ponto específico da igreja, tem até uma marcação no piso da igreja, tem uma pedra, né, um círculo vermelho lá, e que você olha aqui, ó, você enxerga a cúpula perfeitamente. Porém, esta cúpula, ela não existe como cúpula. Ela é um plano, ela é um disco. Pense num disco plano. Ela é um disco plano em que existe este desenho elaborado nesse disco. Este desenho, ele foi produzido segundo a geometria da perspectiva e do ponto determinado lá no centro da nave, no local lá que tem essa posição, você consegue se posicionar exatamente no ponto perfeito para ter esta ilusão. Então, você sente uma tridimensionalidade, você acha que é tridimensional, porém é um disco. Tá vendo esse círculo, gente? É um desenho deformado e é assim que está desenhado lá, porque ele foi desenhado para ser visto a partir de um determinado ponto para dar a ilusão de que aquilo era uma cúpula. Era muito mais barato, né, do que fazer uma cúpula. Então veja que ponto, aí ó,
1690, gente, já é bem depois, né? Aí já passou bem do tempo. E a gente chega, então, no que hoje a gente fala, que é a perspectiva de arquitetura. O Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto extremamente conhecido, essa é a Casa da Cascata, que vale a pena vocês conhecerem o projeto, é muito conhecido também por conta dos seus desenhos. Então, essa é a que a gente chama de perspectiva de arquitetura, que seguem os mesmos princípios da perspectiva do Renascimento. Quais são eles? Então, a gente tem linhas paralelas no espaço convergem para o mesmo ponto de fuga. Se eu tiver uma linha no espaço aqui e outra linha no espaço aqui, no desenho as duas vão convergir para um ponto de fuga. Se essas linhas forem em alturas diferentes, não importa, desde que elas sejam linhas paralelas, elas vão sempre convergir para o mesmo ponto de fuga. Se eu tiver linhas posicionadas desse jeito no quadro, com relação ao quadro da perspectiva, elas também vão para um ponto de fuga. Não importa em que posição que a linha está, desde que elas sejam paralelas, elas vão sempre para o mesmo ponto de fuga. E linhas paralelas ao quadro, então se eu estou desenhando num plano assim, e a linha no espaço ela está paralela a esse quadro, ela vai ser horizontal, né? Ela vai convergir no infinito, então ela vai ser horizontal porque ela é paralela ao plano do quadro. Então, esse é o princípio fundamental. Se vocês entenderem esse princípio fundamental, vocês vão conseguir reconhecer as construções de desenho de perspectiva e vão conseguir intervir nessas construções, nesses desenhos. E aí eu tô separando aqui só para título de entendimento mesmo, tá? Que as pessoas falam, essa perspectiva é de um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3... Não. A perspectiva, ela não é do desenho. O ponto de fuga, isso é uma confusão que os autores colocam e eu sempre vou bater com isso. O ponto de fuga, ele não é do desenho, ele é do objeto. Ele pertence às linhas de construção do objeto. Então, quando eu falo, essa perspectiva é de um ponto de fuga, não. É porque quando eu tenho uma situação em que o plano de representação, ele é frontal a como os objetos estão sendo apresentados a mim, o que eu tenho? Largura e altura, né, são representadas e as profundidades vão para um ponto de fuga, que é o caso de quando eu tenho perspectivas bem frontalizadas. Então, eu tenho aqui no caso um objeto, ele está bem frontal ao meu plano de representação e as linhas de profundidade vão aqui para o ponto de fuga. VP é Vanishing Point, tá? Termo em inglês. Então, aqui é a mesma coisa, olha, largura e altura do objeto e a profundidade vai para o ponto de fuga. Então, essas linhas de profundidade, se vocês observarem, elas vão ser inclinadas. E as linhas de altura, elas são verticais, ó. Vertical, outra linha, vertical. Todas as linhas de altura aqui, ó, elas estão verticais no desenho. Todas as linhas de largura, elas estão horizontais no desenho, ó. Horizontais, horizontais, horizontais. E as profundidades vão para o ponto de fuga. Então, quando eu tenho um desenho como esse, quando eu tenho uma imagem como esta, vejam que eu tenho objetos frontais. Esse plano aqui é um plano frontal. Eu tenho um outro plano frontal. Aqui eles estão um pouco discretos, mas eu tenho vários planos que estão voltados frontalmente para mim. Então, olha como é que acontece isso. Então, eu tenho a linha do horizonte. A linha do horizonte é um plano que passa pelo meu olhar, né? Como se eu tivesse um plano passando pelo meu olho. Tudo que está representado acima dessa linha do horizonte, vejam que ela tem uma inclinação, né? Vai inclinando para lá. Tudo que está para baixo tem uma inclinação que desce e a outra inclinação que sobe. Tudo que é linha vertical está representada verticalmente, tudo que é vertical no espaço está representado verticalmente no desenho.
Tudo que é horizontal no espaço está representado horizontalmente no desenho e tudo que é profundidade está representado para o ponto de fuga. São linhas que vão para o ponto de fuga. Então, esse é um princípio importante de vocês conhecerem. Então, imagens como essa, ó, em que a gente consegue enxergar um plano lá atrás, olha, um plano bem frontal ao meu plano de desenho. Então, é muito característico desses desenhos eu ter um plano bem frontal e eu ter um plano bem perpendicular. Então, vou fazer aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, esse plano, ele é bem perpendicular no espaço com relação ao meu plano de desenho. Então, a gente chama isso de perspectiva de um ponto de fuga, mas na verdade é que o nosso ponto de visão tá lá. Então, sempre que eu tiver um desenho frontalizado, ó, frontal, olha esse aqui, ó. Esse aqui eu também tenho um desenho frontalizado. Como assim? Tá tudo em... Eu vejo muito mais as profundidades, sim. Mas olha aqui, ó, eu consigo ver que esse plano, ele tá bem frontal a mim, assim como este plano, assim como este plano. Então, esses planos todos que eu tô marcando, eles são bem frontais a mim. São planos que estão representados frontalmente a mim. As profundidades estão indo para o ponto de fuga. Então, se eu juntar duas linhas de profundidade, eu vou achar aonde que está o ponto de fuga dessa imagem. Se eu pegar duas linhas de profundidade, o encontro delas vai me dar aonde está o ponto de fuga dessa imagem. E aonde for o ponto de fuga da imagem, eu vou passar uma linha vertical aqui, ó. Eu vou conseguir, vai dar bem nessa linha aqui, ó. Porque essa linha de piso tá bem vertical aqui, beleza? Então, quando eu falo, o desenho tem dois pontos de fuga, na verdade, o objeto está posicionado com relação ao meu desenho, ao meu plano de quadro, ele não está posicionado frontalmente, ele não está posicionado desse jeito, ele está inclinado com relação ao meu plano de desenho, né? Isso gera um desenho com dois pontos de fuga. Ou seja, o objeto ele não está frontal para mim, ele está posicionado de um outro jeito. E isso, então, as linhas paralelas no espaço vão para o mesmo ponto de fuga. Então, no espaço, esta aresta, todas essas arestas aqui, elas são paralelas no espaço. Conseguem enxergar isso? Então, todas elas vão para o mesmo, a linha de todas elas vai para o mesmo ponto de fuga. Porque no espaço elas são paralelas, ó. Então, a representação vai sempre para a linha do ponto de fuga. E aonde que eu acho o ponto de fuga? O ponto de fuga, ele vai sempre passar, a menos que o objeto não seja reto aqui, se esse objeto estiver, assim, inclinado, não vai acontecer isso. Mas se ele estiver reto, o ponto de fuga vai acontecer aqui na linha do horizonte. E vê aqui, ó, essa linha, essa aresta, todas essas arestas no espaço, elas são paralelas. E aqui no desenho, cada uma tá com uma inclinação, mas é porque todas elas estão indo para o mesmo ponto de fuga, ó. Se eu partir do ponto de fuga, eu vou conseguir desenhar todas essas arestas. Então, esse é o mesmo princípio, é só que como o objeto está posicionado de um outro jeito, ele aparece com dois pontos de fuga. Então, desenhos como esse, ó, esse daqui é o pavilhão de Barcelona, do Mies van der Rohe. Então, imagens como essa, elas representam isso. As linhas de altura continuam sendo verticais, as linhas de profundidade num sentido e as linhas de profundidade no outro sentido. Essas profundidades vão para um ponto de fuga e essas profundidades para outro ponto de fuga, né? Se o objeto estiver posicionado não frontalmente, porém, né, com uma certa angulação. Então, essas linhas de profundidade vão para um ponto de fuga para lá e essas linhas de profundidade vão para um outro ponto de fuga para lá. E o que é importante entender é onde que fica a linha do horizonte aqui, ó.
A linha do horizonte, ela sempre vai, olha, vejam que as linhas para cima da linha do horizonte estão inclinadas num sentido, né? Estão com uma inclinação de baixo para cima. E aqui, ao contrário, né? De cima para baixo. Então, tem que ter o entendimento de que na linha do horizonte, essa inclinação é zero, porque se em algum momento ela estava assim e ficou assim, no momento que ela ficar zero de inclinação é onde eu vou ter a minha linha do horizonte. E é esse exercício que eu preciso fazer, né? Quando eu vejo um desenho desse, eu preciso saber aonde que está essa linha do horizonte. Então, se eu conseguir identificar que a minha linha do horizonte está passando aqui, porque é aqui que a linha fica horizontal, ó, a pessoa que desenhou isso ou que representou isso daqui, ela pensou como se uma pessoa tivesse em pé, ou voando, ou num ponto mais alto, né? Mas que o olhar da pessoa dessa imagem é um olhar que passa por essa altura, é um olhar lá de cima. Então, ou a pessoa está num morro, ou ela está subindo de helicóptero, começando a voar, né? Porque a representação é o olhar, não é a representação de quem está aqui na altura dessa pessoa. E vejam que até porque ele não está representando o olhar na altura de uma pessoa em pé no chão, que as figuras humanas não estão todas com a cabeça no mesmo lugar. Porque aqui ele não está representando a partir da altura de uma pessoa, ele está representando como se a pessoa estivesse num poste de luz lá na frente do aeroporto. E eu tenho ainda, mais raro, mas a gente tem perspectiva de 3 pontos de fuga, que é quando a altura também vai para um ponto de fuga. Quando eu não estou vendo uma coisa reta assim, mas que eu levanto o olhar, eu tenho essa sensação de que a altura também está indo para o ponto de fuga. Então, nesse caso, eu tenho aqui 3 pontos de fuga, né? Da largura, da profundidade, da largura e também da altura do objeto. Eu tenho os 3 pontos de fuga.